bem, amigos do Peladronete? Entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Carlos Torinho. Tudo bom, Carlinho? Tudo bem. E quem tá aqui também com a gente é ele, Vinandinho. Tudo bom, Vinandinho? Caraca, tô bem, tá alegria. Então é isso aí, hoje tem muita coisa de futebolzinho pra falar, hein? Sim. É tanta coisa assim, não só teve seleção, né? Mas tudo bem. Mas tem jogo hoje, né? Tem jogo hoje, já a gente fala de Copa do Brasil, Torinho. Já chegamos lá. Pois é, estou nervoso. O cara que tá ouvindo esse programa já sabe o que aconteceu, alegria. Pois é. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Simbora. Bora. Então vamos, meus amigos. Ó, tem link pro site do Peladinha lá em peladranet.com.br, tem link pras redes sociais nossas, grupo de Telegram, redes sociais particulares e pros nossos produtos na Podcast Store, assim como tem na descrição de todos os episódios também. Lembrando a galera que tem show de stand-up do Vitinho da Comédia, dia 12 de outubro, lá em BH, em Belo Horizonte, show de volta pro passado. E, Torinho, eu, esse fim de semana, fiz stand-up de novo, queria agradecer a todos os ouvintes que compareceram. Muita gente foi lá no Barbichas, muito obrigado. Foi muito legal. Olha aí, eu fiz cocô. Legal. Pois é. É tipo stand-up, né? Só que mais limpo. Pois é, o estômago tá em dia, o intestino tá em dia. Coisa boa. Na segunda-feira saiu um Oito e a Faixa, que é o spin-off aqui do Peladinha, sobre a inaceitável condenação light de Bruno Henrique. Você viu essa fita da condenação dele, Torinho? Cara, bizarro, né, velho? E mais bizarro ainda é o Flamengo. Estamos juntos, Bruno Henrique, né? Não, assim, pra começar, inclusive eu fiz aquele vídeo e no vídeo eu já falo, pô, esse vídeo eu sei que eu vou cair, vão me chamar de clubista, não sei o quê. Mas, na verdade, tá cheio de treta nos comentários desse episódio, Torinho, porque Sim. só tem flamenguista defendendo o Bruno Henrique, mas o clubista sou eu, aparentemente. E todos os outros que acham um absurdo do Bruno Henrique ter pegado só 12 jogos. E assim, gente, como eu falei no vídeo, pra deixar claro, eu sei que a interpretação da lei é aquela, que 12 jogos é a pena máxima. Pra mim, no primeiro momento, a lei é absurdamente ruim, porque o Bruno Henrique claramente sabe que o irmão dele vai apostar e não faz nada pra impedir. Pra mim, isso é manipulação de resultados. Mesmo que não tenha havido enriquecimento do irmão dele, que ele tenha ganhado um pouquinho de dinheiro, não importa, não interessa. Pra mim, ele contribuiu. E o Flamengo tá do lado dele simplesmente por benefício próprio, né? Ó, beleza, deu tudo certo, aquele tempo já passou, o Bruno Henrique não prejudica a gente, muito pelo contrário, ele é importante pro time, então vamos defender ele com o argumento de que a gente não se sente lesado, porque o argumento foi que o Flamengo pediu pro Bruno Henrique tomar amarelo, né? Uhum. Mas, cara, mesmo assim, velho, como deu esse embrólio todo com o primo dele, primo, irmão, sei lá, o parente dele aí, né? Irmão. O irmão, né? Claramente isso poderia prejudicar o Flamengo, sabe? Se acontecesse, né? Poderia prejudicar alguma sanção, algum, sei lá, alguma saída, sei lá como significa a lei pra esses casos, sabe? Anular o jogo e tal. Mas o Flamengo, tipo, fez o cara cometeu um crime, querendo ou não, cometeu um crime. Vai ser julgado ainda na esfera civil, né? Na esfera da justiça comum, né? Fora do STJD vai ser julgado ainda. Ciente ou não, se ele sabia que o primo dele, o irmão dele ia fazer isso ou não. Ele sabia, tem a mensagem lá que o irmão dele fala, pô, investimento garantido com sucesso, é no WhatsApp com ele sabe. Pois é, então, ele ciente disso, ele podendo prejudicar o time, o local onde ele trabalha, e vai o trabalho dele. É como se eu chegasse na minha escola e falasse mal da minha escola, então fizesse alguma coisa pra prejudicar a minha escola, e a escola fizesse uma postagem, tamo junto, Carlos Torinho. É que o argumento dele é porque isso realmente é comum, né? Todo time fala pro jogador forçar amarelo pra você perder um jogo e não perder um jogo importante e tal. Sim. O argumento do Flamengo é justamente esse. Cara, a gente pediu pra ele forçar aquele amarelo, não foi? O negócio foi que ele falou, pô, eu vou tomar um amarelo. O erro foi contar pro irmão. Que desportivamente até não é nem tanto um problema. Por isso que eu acho que o Flamengo não se sente lesado. O problema pra mim é a manipulação de resultados de maneira geral, assim. Eu não sou a favor do Bruno Henrique ser banido do esporte. Mas eu acho que, como eu falei, a pena dele tem que ser exemplar pra qualquer um que ajudar com essa questão. Mano, o problema das apostas esportivas é um problema muito sério, muito além do futebol. Problema social mesmo, da galera gastando dinheiro. Isso a gente tava até discutindo num grupo que eu tenho com torcedores, né, do Bahia, que, tipo, agora recentemente o Eric Pulga, né, o jogador do Bahia, tá lesionado, né, ele estava lesionado, né, ele foi pro jogo contra, acho que foi até contra o próprio Fluminense, sabe, mas ele foi pro banco, acho que não foi o Fluminense não, foi outro time agora, não, foi sei lá, que seja, foi com algum time aí, e ele foi pro banco, sabe, estando lesionado. Na mesma hora, assim, Pulga já pode jogar, não sei o que, mas a galera já chegou, já se tocou assim, não, ele foi pra tomar
o terceiro amarelo pra quando ele voltar, que ele tava pendurado por 2 cartões, né? Pra quando ele voltar zerado e fresh, né, velho? E aí aconteceu isso, ele realmente tomou um cartão bobo de reclamação no banco, né? E aí muita gente pergunta, porra, eu devia ter apostado no cartão pro Eric Pulga, mas eu acho que agora, é porque eu não aposto, né? Não faço aposta. Parece que não pode, não vale a aposta de cartão de jogador no banco, sabe? Parece que não vale. Exatamente por causa desse precedente aí do Bruno Henrique, né? Então, assim, o que me deixa espantado é que o Flamengo entrou até nas últimas horas com recurso prometido no STJD contra essa punição de 12 jogos e o pedido de efeito suspensivo pra ele já jogar na próxima partida contra o Juventude no domingo. O Flamengo, de fato, tá pensando só... E assim, eu entendo que vai ser sempre assim. O clube só vai pensar nele, na vantagem pra ele, etc. Mas, cara, eu não acho que é qualquer coisa que aconteceu com o Bruno Henrique. É bem sério, cara. Sim, muito. Porque se naquele caso de forçar amarelo, ele comunica pro irmão, ele tá colocando em xeque o fair play mesmo. Acho que dá pra chamar de fair play isso. Sim. E isso é absurdo, cara, a galera defender. Eu falei no vídeo e considero assim, quem quiser assistir, tá disponível em vídeo no Spotify, mas em áudio em todo agregador de podcast. Ou tem a faixa aqui no feed do Peladinha. O que eu falo lá é justamente que eu acho que todo mundo que foi envolvido nisso, não é porque é o Bruno Henrique, nem porque é o Flamengo, mas todo mundo que foi envolvido em escândalo de apostas, qualquer um, tem que ter uma punição, cara, meio ruim pra desincentivar isso. Tipo, 6 mesinhos, afastar o cara, por um mínimo, tá ligado? Sim, com certeza. 6 meses, o cara perde a temporada quase inteira. Eu acho 12 jogos pateticamente pouco. E vai rolar um efeito suspensivo aí, velho. Mas quem quiser acompanhar a treta lá... E eu sei que a lei... Eu quero deixar claro pros ouvintes, eu sei que a lei é essa. Eu tô discordando mais da lei do que qualquer outra coisa. E acho que, inclusive, apesar da lei ser essa, o Bruno Henrique não foi pego num artigo lá da lei, e por isso ele não foi punido. E acho que ele não foi pego naquele outro artigo da lei que eu até comento no vídeo, justamente porque é o Bruno Henrique, pô. Fosse outro jogador, talvez ele tivesse uma pena menos branda, né, Torinho? Teria sido mais grave. Sim. Se não fosse o Bruno Henrique, se não fosse um cara do Flamengo. Isso não é exclusivo do Flamengo. Se fosse um cara do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, talvez tivesse um peso diferente do que teve com o Aleph Manga, por exemplo, lá atrás. Com o Nino Paraíba, que ficou 720 dias, né? Que são casos bem diferentes. Lá tinha uma quadrilha de apostadores, sim, aliciando, etc. É bem diferente. A gente não tá falando aqui, não tá equiparando o crime, né? A questão, né? Como você acabou de falar. Mas a questão realmente da punição ser somente 12 jogos pro Bruno Henrique. E assim, e ele não ter sido enquadrado no outro artigo lá, que agora nem, enfim, né? Anotei pra essa pauta aqui, não lembro, mas lá no vídeo eu cito. É isso que me irrita, assim, ele não ter sido enquadrado pra ter uma pena maior. No artigo que ele foi enquadrado, essa é a pena máxima e a gente tem que engolir. Agora, o Flamengo ia atrás de recurso também. O recurso do Flamengo tem a ver com segunda instância, né? Porque ele não foi julgado em todas as instâncias ainda. Mas o STJD não é justiça comum. O STJD tem que ser mais rápido mesmo. Então, eu acho que seria um absurdo o Flamengo conseguir esse efeito suspensivo. Dito isso, já estou aguardando conseguirem, viu, Torinho? Não, eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Infelizmente é isso aí. Enfim, ouçam lá o 8 é Faixa, tem projetos paralelos também, o Fábrica de Filmes, o Reinaldo Jaqueline, essa semana sobre desenho animado, e o Dentro da Minha Cabeça dessa semana sobre Há Muito a Se Comemorar com meu amigo GG. Então vai lá ouvir. E antes da gente entrar no assunto primeiro do programa de hoje, Torinho, nós vamos falar aqui do nosso querido parceiro Originais do Fute, que tá com a gente aí. Até o final do ano eles devem ficar com a gente. Uma loja de camisas, na verdade de artigos esportivos, que só trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados. Recentemente teve um programa especial com o Alexandre do Originais do Fute aqui comigo e com o Torinho, que a gente falou sobre camisas de time. Sim, ficou muito legal esse episódio, por sinal. Muito legal. Inclusive, Torinho, tô muito feliz que você contou a sua história das camisas do Bahia. Pô, a gente precisava ter contado em algum lugar aqui do Pelado e foi perfeito o encaixe lá, cara. Foi foda. Mas a Originais do Fute trabalha só com produtos originais, material de época desde os anos 90, 2000 até dias atuais, mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, tem loja física em São Paulo, num novo endereço que é na rua Desembargador do Vale, 1060 ali em Perdizes, frete grátis para todo o Brasil, site todo até 6 vezes sem juros, só acessar o catálogo deles, originaisdofute.com, e como a gente falou daquele programa, eu falo aqui de novo, se você abrir o site deles, você vai ficar namorando alguma coisa do catálogo, o catálogo deles é incrível mesmo. É foda, velho. Tem muita coisa foda. Eu queria ser rico. Eu também. Porra, depende do Alexandre, né? Se ele continuar patrocinando, eventualmente posso ficar. Quem sabe, Alexandre? Mas sigam eles no Instagram também, @originaisdofute_ no final, tem novidades diárias, sempre aparecem lá primeiro. Eles também têm uma Mystery Box pra você assinar e receber todo mês uma camisa de time de futebol diferente na sua casa, que é originaisdofute.com.br, tem o BR no final, na assinatura da Mystery Box. Eles trabalham com o cupom PELADA10, 10% de desconto no site do Originais do Fute, pra quem é ouvinte do Peladinha, e se for na loja física, conta lá pra eles no balcão que você é ouvinte do Pelada, que você leva um desconto ao vivo também. Brasil! Torinho,
sei que você não é o maior fã da seleção brasileira, tá? De jeito nenhum. Fizemos nessa semana, concluímos, né? A pior campanha da história do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Desde que tem esse formato. Parabéns, Ancelotti. Não é culpa do Ancelotti, tá? Eu sei que não é, eu sei que não é. Coitado, cara. É aquele torcedor, né, que é emocionado, que chega primeiro que, vamos dizer, o técnico jogou melhor. Fora, filha da puta! Pois é, cara, pois é. Até o aproveitamento do Ancelotti deve ser o melhor dos treinadores, porque a seleção terminou com 51% e o Ancelotti tem 2 vitórias e um empate, ou seja, mais que 50%. E uma derrota, né? E uma derrota, exato. Apesar do desempenho de 28 pontos, o Brasil é cabeça de chave da próxima Copa do Mundo. Pelo ranking, né? Tá entre os 9 primeiros colocados do ranking da FIFA, Teve 3 treinadores diferentes nas eliminatórias. Começou com o Diniz, Dorival Júnior e aí Carlo Ancelotti. Pois é. E teve outras marcas negativas. Por exemplo, a derrota por 4-1 pra Argentina, que é a pior da história da seleção na competição, em março. E a primeira derrota como mandante na história das eliminatórias contra a Argentina também no Maracanã. Foi uma eliminatória horrível do Brasil. E aí, a gente tem que entrar nesse mérito de o ciclo é horrível e a culpa é a bagunça deixada por Edinaldo Rodrigues no comando da CBF, que, enfim, confiou que ia trazer o Ancelotti, deixou a gente em 2023 um ano sem treinador. Foi. No ano passado foi contratar o Dorival. Parecia que ia engatar, Copa América foi ruim. Ele contratou o Diniz meio como um estagiário pra quando chegasse o Ancelotti, né? Interino. Foi primeiro o Ramon Menezes, né? Mas ele não chegou a treinar eliminatórias. Depois o Diniz como interino, dividindo o tempo dele com o Fluminense. Pois é. A gente nunca pode esquecer disso. Deu no que deu. Pior campanha da história das eliminatórias da seleção brasileira. 5º lugar. Vergonhoso atrás de Colômbia, Equador, Uruguai. Cara, vergonhoso. E a gente tava em segundo até essa última rodada, né? Que era contra a Bolívia. Eu tava torcendo pro Brasil ganhar, porque eu queria a Venezuela na Copa, velho. Imagine aí um grupo, ó, velho. Imagina o grupo aí, Estados Unidos, Venezuela, o Irã e a Ucrânia. Legal. Imagine, ó. ia ser um grupo maravilhoso de se assistir. Pois é, pois é. Mas vamos falar dessa última rodada de eliminatórias pra depois a gente falar desse cenário da seleção até a Copa. Teve a vitória por 3-0 contra o Chile no Maracanã. O time titular foi super ofensivo, né? Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O jogador, né, fantasma que ninguém conhece. Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha, Gabriel Martinelli e o João Pedro na frente. Entraram em campo ao decorrer do jogo Richarlison, Paquetá, Caio Jorge, Andrei Santos e o Luiz Henrique. E foi um belo jogo do Estevão. Esse jogo meio que deu uma polêmica entre nós, torcedores do Bahia, né? Porque o Jean Lucas, jogador do Bahia, ele foi convocado, né, pra seleção durante essas duas datas FIFA, né? E aí, quando chegou no jogo contra o Chile, ele foi o único jogador que foi cortado. Ancelotti preferiu levar 3 goleiros pro jogo contra o Chile e cortou o Jean Lucas, sabe? Porque ele levou 24, né? Aí rola de novo aquele papo de que tem o seu fundo de verdade, né? De meio que discriminação com o jogador que veio de time do Nordeste e tal, não sei o que. Que você vê o Luciano Juba, o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje é o Luciano Juba, velho. Ele não foi nem lembrado. Eu acho que assim, nesse caso do Ancelotti, eu nem acho que é tanto a questão histórica de pé atrás e preconceito que você citou. Acho que é mais ignorância mesmo. Ele chegou agora, não acompanhou direito e não sabe. Porra, mas levar 3 goleiros, velho? Não, eu concordo contigo e até acho que o meio campo e as laterais são os lugares que mais tá em discussão na seleção. Então o Jean Lucas tinha que ter ido pro banco. Casemiro não jogou porra nenhuma ontem, velho. Ontem nem jogou, nem entrou em campo, né? O Casemiro tava suspenso. Não, é no jogo contra o Chile, desculpa, é verdade. Assim, foi um ótimo jogo do Estevão e do Luiz Henrique. O Paquetá chegou a fazer gol de cabeça, o Bruno Guimarães fechou o placar. O belo gol do Estevão, 1-0, né, cara? O gol de puxeta ali. Nem só pelo gol, mas pela jogada toda, né? A arrancada do João Pedro. Uma bela jogada o primeiro gol do Brasil. E depois os 2 gols com boas jogadas do Luiz Henrique também. O jogo contra o Chile no Maracanã, parecia que a gente ia terminar em lua de mel com o Ancelotti, né? Eliminatória. Sim. Fomos pra altitude em El Alto. 1-0 Bolívia, gol de Miguelito, sim, ele mesmo, Chaves da Rede TV. Caraca, o Ancelotti, vale dizer que assim, começa a crítica do jogo contra a Bolívia com o time que entrou em campo, porque o Ancelotti veio a campo com o time quase todo reserva. E sinceramente, eu tenho pra mim, Torinho, que o Ancelotti entende um pouco mais de bola que eu, tá? Eu tenho essa humildade de afirmar isso. Sim. Dito isso, se ele me permitir uma crítica, né? Cara, seleção brasileira quase nunca joga junto. Aí é difícil pra caralho construir entrosamento. Do nada você bota um monte de jogador que nunca jogou junto pra jogar um jogo decisivo. Decisivo não pra gente, mas pra Bolívia. Cara, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Brasil ser dominado pela Bolívia. E dominado Teve outro Brasil e Bolívia, foi nesse sentido também. A das eliminatórias de 94. É porque acho que você não se lembra, mas as eliminatórias... Não lembro. Eliminatórias de 94 também foi o jogo lá, na Bolívia, né? É o de Echeverri? É, o do Echeverri, é isso mesmo. É que o Brasil tomou 2-0. Foi a primeira derrota na história do Brasil nas eliminatórias. Naquela época, queriam matar o Parreira, velho. Caralho.
Olha aí. Pois é. Mas ó, Bolívia e Brasil, 42% de posse de bola pra Bolívia e 58% do Brasil. Só que finalizações, 23-10 pra Bolívia. No gol, 9-3 pra Bolívia. Cara, a Bolívia não ganhou por acaso, não. Jogou melhor mesmo, cara. Construiu bem mais, teve mais chance. O jogo de ontem eu não assisti, não. Eu assisti só o Brasil e Chile mesmo. Cara, você não perdeu nada em relação ao Brasil. Nada. Eu queria até saber como é que o Jean Lucas entrou e tudo, não sei o que. Lá ele. Cara, gostei. A naturalidade com que o baiano fala lá ele é diferente, né? Não é pra qualquer um. Mas o time do Ancelotti foi Alisson, o único titular na zaga, né? Vitinho, Fabrício Bruno, Alexandre Ribeiro e o Caio Henrique. Andrei Santos. Aí o Bruno Guimarães, que com certeza testemunhou algum crime do Ancelotti pra ser titular todos os jogos. Paquetá, Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino. Ele mudou de um 4-2-3-1 para um 4-3-3 para esse jogo aí. E aí entraram 4 titulares ao decorrer do jogo, o Marquinhos, o João Pedro, o Rafinho e o Estevão. E rolou a estreia do Jean Lucas, que jogou pouco tempo, Torinho, mas pra mim, jogou muito mais que o Andrei ontem. O povo falou que ele entrou bem, né? Lá ele. Ele entrou bem, ele entrou com gás, cara. Pelo menos entrou com força. Lá ele demais. Mas ele realmente parecia que ele não tava sentindo tanto a altitude quanto o Andrei pareceu ter sentido. Assim. Pelo menos a impressão física é que ele tava melhor. Sim. Sim, do começo ao fim, um jogo desastroso no meio campo da seleção. E pra mim, mais um jogo horrível pra lista de jogos horríveis do Bruno Guimarães pela seleção. Fez um pênalti muito bobo, cara. Ele tinha dado uma dividida certa. E sabe quando ele dá outro pontapé depois de dar a dividida? Fez o pênalti. Caralho, cara, eu não entendi. Por que ele chutou de novo? Ele já tinha dado a dividida, o cara tinha meio que perdido o domínio. Ele podia simplesmente ficar parado, mas não, ele meteu uma pernada no cara, fez o pênalti que o VAR validou. E assim, Bruno Guimarães joga muita bola no seu clube? Joga. Mas na seleção, cara, é um jogo bom pra 5 jogos ruins, cara. Desde que ele estreou. É um cara difícil de confiar lá mesmo. E assim, eu atribuía muito disso a um time bagunçado da seleção brasileira, né? Porque ele virou titular mesmo depois da Copa, né? Depois de 22. Mas, cara, pra mim é tenebroso, assim. O que o Bruno Guimarães faz na seleção é que nem o Gabriel Magalhães na zaga. Que eu olho e falo, cara, não me passa confiança. Não consigo confiar, cara. E é louco porque assim, eu acho que o Casimiro, por mais que às vezes ele não jogue bem, ele é, de longe, o melhor volante que a gente teve nos últimos 15 anos, assim. Ele é muito seguro. E a gente não consegue ter um cara que acompanhe o Casemiro. Nunca. Essa é a pior parada. Por isso eu acho que o meio da seleção é um grande problema nosso pra Copa. E assim, a gente ter dificuldade pra enfrentar o Bolívia, sendo que o melhor em campo é o Miguelito, que é jogador do América Mineiro, o cara é jogador de Série B, Toninho. É foda, viu, velho? Cara... Algo está errado nesse jogo. E você viu que o Marcelo Moreno quer voltar, né? Sair da aposentadoria da seleção pra Caralho. Ajudar a seleção da Bolívia a se classificar pra Copa. Cara, eu acho que ele tem que entender que o problema talvez seja ele, tá? Sem ele, conseguiram. Sim, Marcelo Moreno, humildade, tá? De descobrir isso. Se ele pintar a blusa da Bolívia, assim, debaixo do peito, assim, como ele fez no Cruzeiro. Enfim, também jogo muito ruim do ataque da seleção. O Luiz Henrique parecia outro jogador, parecia sem fôlego. Parecia, Torinho, que os Monstars tinham roubado o talento dele numa bola. Nossa, eu entendi a referência. Ele tava lento, sem criatividade nenhuma, cara. Jogando como uma sombra do que ele foi contra o Chile, assim. Que jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Ele e o Estevão arrebentaram contra o Chile. Jogo na altitude, com o time quase todo reserva, com o Brasil já classificado, não valendo nada. É parâmetro? Sendo sincero, não é. Ainda assim... Cara, era obrigação nossa, principalmente contra uma Bolívia que precisava de resultado, ganhar, cara. Era o jogo ideal pro Brasil, mano, cara, joga no contra-ataque contra a Bolívia. Só isso. Deixa os caras errar. Eles vão errar. É a Bolívia. E eles precisavam mais do resultado do que a Venezuela, né? Que a Venezuela tava na frente deles, né? Só que a Venezuela tomou pau da Colômbia. Tomou pau da Colômbia com 4 gols do Luiz Soares, que é um homônimo do Soares, né? Sim. Mano, muito foda, cara. Assim, o Brasil não ter conseguido vencer a Bolívia ontem, ou pelo menos empatar, foi de uma vergonha inacreditável. E assim, não jogou, não construiu pra isso. Teve um lance no final do jogo, Torinho, quase o último lance, uma falta perto até da área pro Brasil, que o Rafinha foi bater, e eu até brinquei com o Vitinho com o Maidana no zap, falei, olha aí, ó, Rafinha debaixo da barreira, 1-1. O Brasil empatou. O Rafinha cobrou fraco no meio do gol, cara. Foi, cara, sabe quando aquele jogo que você fala, não dá, vocês não estão pra jogar bola hoje. Hoje, caralho, eu não sei o que deram pra comer vocês aí, vocês estão tudo lesado, cara. É foda. Mas, enfim, sobre a morena fina, né, o nosso Ancelotti, que é uma morena cintura fina, sensual, a análise, acho que a maior crítica que eu tenho é o Bruno Guimarães jogar os 180 minutos. Ele foi muito mal. Ele e o Paquetá ontem foram péssimos.
E ele é insubstituível, parece, cara. Assim, o Ancelotti ama ele de paixão, pelo visto. E assim, tem mais 3 convocações só até a Copa. A derrota de Alauto pode até ser justificável na conta da altitude, mas a 5ª colocação jamais. É uma campanha terrível de eliminatória. E eu já falei do Edinaldo Rodrigues, ele é o principal culpado pra chegar nesse buraco. Mas a pergunta é, como é que a gente sai dele? Porque, sinceramente, Torinho, não sei se você concorda, mas de convocação de ataque, eu acho que a gente tá recheado de possibilidades como talvez nunca teve, cara. Tem muito nome bom no ataque. Tem esse menino do João Pedro, né, do Chelsea, né, o Estevão. Cara, começando por Rafinha e Vini Júnior, são indiscutíveis os principais nomes. Sim, é verdade. Aí você fala, Estevão, Luiz Henrique brilhando pra caramba na seleção. Os dois arrebentando. O João Pedro, como centroavante, tem que continuar sendo testado. Fez um bom jogo contra o Chile, a jogada do primeiro gol. Se fosse há 2 anos atrás, eu incluiria o Rodrigo, mas o Rodrigo já acho que já perdeu a chance dele, né? Pois é. Então, apesar dele parecer carta fora do baralho, não dá pra descartar o Rodrigo completamente, né? Ele dá pra ele fazer uma temporada boa e tal e recuperar o lugar dele. Ele já se provou. E Richarlison tá bom, né? Então, eu acho que o único cara que sai menor dessa data FIFA é o Richarlison mesmo. Porque ele não aproveitou as chances dele com o Ancelotti e, sinceramente, tem muito cara nessa posição. Pô, o Caio Jorge teve pouco tempo contra o Chile e fez muito mais que o Richarlison. O Matheus Cunha tava bem na seleção, também tá fora. O próprio Antony fez boa temporada passada. Se voltar agora que voltou pro Betis a jogar bem, merece continuar sendo convocado. O Martinelli vem se destacando no Arsenal. Tanto que isso dificulta, porque é uma lista extensa de opções, todos eles entre 18 e 28 anos, ou seja, em idade muito boa, jovens, a imensa maioria com menos de 25, Torinho. Sim, até pra renovar a seleção mesmo para as próximas Copas e tudo, que a Alemanha fez, né, desde 2006, né, que começou aquela Alemanha, que desembocou em 2014, né, na Copa do Mundo, né. Pois é, e nós nem estamos falando do Endrick, porque o Endrick tá no banco do Real Madrid, lesionado e tal, mas também é um nome que não dá pra ser descartado. Sim. E isso pra mim, inclusive, dificulta muito o retorno do Neymar. O Ancelotti parece deixar cada vez mais claro que o retorno do Neymar é uma coisa não necessariamente nos planos dele. Ele não tá descartando, mas ele diz, cara, pra ser convocado tem que estar bem e tal. Eu acho que isso nunca foi tão verdade, assim. Sim. Mas aí, até sendo, né, se a gente tentar ser bondoso e otimista, até o Neymar viria pra brigar aí, né? Se ele estiver bem, eventualmente, numa hipótese mais hipotética do que o Neymar hipotético atual, inclusive. Mas e aí o desafio tá onde, então? Montar lateral e meio de campo. Que você falou do Juba, pra mim ele é importantíssimo que ele seja testado. E o Juba não é lateral esquerdo, né? Ele começou a carreira dele como lateral esquerdo, mas no esporte ele foi elevado à ponta, né? Mais ou menos que nem o Samuel Lino. E quando ele veio pro Bahia, ele foi contratado pra ser tipo um atacante ponta, assim, né? Uma opção pra Biel, que na época tava no Bahia, hoje tá no Atlético Mineiro, né? E só que aí não tinha lateral esquerdo no Bahia, né? O Matheus Bahia tava no Ceará, e tinha o Camilo Cândido também, que era o Uruguai, que tem o Estado Nacional da Colômbia. E aí, do Uruguai, quer dizer. Não, aliás, não, ele tá no Atlético Nacional da Colômbia, exato. E aí o Juba acabou pegando a lateral esquerda. Você já jogou lateral esquerdo e ficou, velho. E o Juba, se você for analisar, ele quando sobe com a bola, ele faz às vezes de meio de campo, sabe, velho? Quando ele sobe com a bola. Às vezes ele ele arma jogo, né? Ele arma o jogo e tudo, não sei o que. Quando ele desce também como lateral. Mas quando ele sobe, às vezes ele vai pro meio de campo. Pois é. Sabe? E quem sobe pro ataque é o lateral direito, que é o Gilberto ou o Arias, né? Que é o colombiano, né? Que jogou até ontem também pela Colômbia. Pois é. E eu acho que é aí que vai estar a dúvida do Ancelotti, é o principal lugar que ele tem que testar. Porque assim, o Caio Henrique ontem contra a Bolívia não deu pra ver nada. Douglas Santos fez um jogo nota 6 pra mim contra o Chile. Não foi nada de espetacular. Ele foi seguro só. Pronto. Mas também não acho que é um nome absurdo que não dê pra testar. A lateral direita, eu gosto do Wesley. Gosto do Vitinho também. Acho que inclusive ele tem que seguir sendo testado. Narcisista você. É, verdade, né? Gosto muito do Vitinho. Mas a verdade é que, cara, nenhum lateral encantou de verdade até agora na seleção. Cabe muito teste. E principalmente, cara, um meio campo que consiga jogar, cara. Que saia pra jogo. O Paquetá, pra mim, é uma ótima notícia. Ele tá de volta à disposição. Não culpo ele pelo péssimo jogo da seleção de ontem, porque eu acho que foi coletivo. O único cara individualmente que teve uma conotação muito negativa individual foi o Bruno Guimarães por conta do pênalti. E por erros, cara, de saída de bola, de finalização, foi terrível. O Bruno Guimarães pisou na área ontem, parecia que ele não sabia o que fazer dentro da área com a bola. Então, eu acho que o meio campo é o grande desafio. E entender se o Ancelotti quer jogar com o Rafinha armando o jogo, como 10, como ele jogou contra o Chile, ou se ele quer usar 3 atacantes e 3 meias, que foi como o Ancelotti fez a vida inteira nos times. Lembra daquele Milan com Gattuso, Pirlo e Seedorf? Era o meio campo sólido. O Real Madrid nem se fala, né? Com Casemiro, Modric e Kroos. Depois chegou o Valverde também, o Camavinga. Sempre o meio campo muito forte, cara. O Ancelotti sempre teve essa característica em todos os times que ele foi vitorioso, campeão.
E na época do Real Madrid em 2014 também, com o Xabi Alonso, com o Casemiro. Cara, e o Modric também. Em resumo, é um grande desafio, só com mais 3 convocações até a Copa. Bicho, sinceramente, é aquele negócio. A situação atual do Brasil é, se a gente tiver uma chance de ganhar a Copa, vai ser um pouco na cagada, tá, Torinho? Porque não tem muito trabalho a ser feito, não. Pois é. O povo se apela àquela mística, assim, quando o Brasil vai mal nas eliminatórias, faz uma Copa boa e tal, não sei o quê, mas só que a situação tá tão feia, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, né, pra isso que... E eu já falava, cara, Ancelotti não vai resolver isso não, velho. Não vai resolver não. Pois é. Tem Magic Pill, né? Eu acho que a gente até tem uma boa safra de jogadores, sabe? Como você acabou de falar. De ataque a gente tá bem servido pra caralho. Eu não acho o Alisson um mau goleiro também, apesar de ficar incomodado que ele nunca pegou uma porra de um pênalti pela seleção brasileira, não pega nada. Sim. Mas não acho que a gente tá mal de goleiro. Acho que... E zagueiro, assim, o Marquinhos volta em boa fase, mas também acho que tem que melhorar um pouco a defesa. As laterais e o meio, principalmente. Eu acho que o Marquinhos já deu pra ele também, sabia, velho? Será, cara? Eu acho, velho. Eu acho que o Marquinhos já... Essa é pelo menos essa é a última Copa dele. Eu também acho, mas assim, a temporada que ele fez pelo PSG, ele tem que estar no time, cara. Tem jeito. Ok, mas assim, eu acho que poderia começar a testar outros zagueiros, sabe, velho? Eu acho que tem jogador aí, Torinho, eu vou entrar na mística, tá? E eu não acho que é nem mística, eu acho que é uma questão psicológica mesmo. Tem jogador no Brasil que acostumou a perder, cara. Acostumou a ficar derrotado, não fica mais indignado com perder jogo, cara. E aí, às vezes eu olho pro Marquinhos e tenho a sensação, sabia, pô, o Marquinhos é um derrotado, né, cara? Caralho, que merda. Eu acho que essa vitória com o PSG talvez tenha ajudado ele a... Falou, pô, dá pra ganhar título, né? Tinha esquecido que dava pra ganhar título aqui no futebol. Aí vai no Mundial, toma cacete do Chelsea. Pois é. Aí voltou ao normal. Criança que fuma é muito mais feliz. Ajude a gente no financiamento coletivo, tem link no post, tanto pro Apoia-se quanto pro Patreon, além da nossa chave Pix, que é podcast@peladranet.com.br. No nosso site, peladranet.com.br, tem informações simples demais pra você colaborar com qualquer uma das plataformas, fica fácil demais. Lembrando a galera que se você colaborar com R$300, você grava aqui com a gente, como nosso ouvinte Cris. Venha gravar conosco. Ô, Torinho, recebemos uma cartinha aqui que virou pauta, tá? Uma cartinha do nosso querido ouvinte Rick Brandão, meu amigo, intitulada Craque Memphis. Eu vou ler a cartinha dele e a gente debate. Ele mandou: queria saber a opinião de vocês sobre a fala do Marcelinho Carioca no Globo Esporte, sobre o Memphis Depay não ser craque. Marcelinho comentou isso, né? Que ele não acha o Depay craque. Eu vi. Eu não cheguei a ler a entrevista, eu não vi só a chamada, mas eu vi isso aí. O Rick fala aqui, ó. Achei ele surpreendentemente muito lúcido, mas vi pessoas argumentando que não se pode dizer que o maior artilheiro da seleção holandesa não é craque. Aí o Rick comenta aqui: sim, isso mesmo. A gigantesca e vitoriosa seleção holandesa. A maior campeã da Copa Banza. O grande título da Holanda. A Copa Banza, sem dúvida. A Holanda conseguiu tirar como é que se diz? O título de Portugal, né? De ser a Ponte Preta da Europa, né? Agora é a Holanda, a Ponte Preta da Europa. A Holanda tinha uma Euro, né? Se eu não me engano, de 88. Foi, que era com aquele time que era tipo... Van Basten, do Gullit. Metade do Milan, vamos dizer assim, né? Gullit, Van Basten, Rijkaard. E assim, ele fala, ó, brincadeiras à parte, levanta o questionamento. Uma seleção só por ter um histórico de grandes craques como Cruyff e Van Basten, no caso da Holanda, pode ser considerada grande, mesmo sem ter ganho títulos importantes? Ó, eu vou dizer a real, tá? Se eu for botar uma estante do futebol, eu acho que todo campeão do mundo tem que ter um destaque. Mesmo a Inglaterra, que ganhou uma vez só e daquele jeito que a gente sabe, né? Na máfia. Sim. Mas eu acho que merece ali estar nas grandes. Sem contar o campeonato inglês também, que hoje é o maior do mundo, né? Então você não pode... Mesmo que lá jogue belga, jogue francês, brasileiro e tudo, não sei o que, é o maior campeonato do mundo, então você não pode tirar isso também da seleção inglesa. Não, e atualmente é o celeiro absurdo de craque, cara. Tem muito craque inglês hoje em dia. Com certeza. Eu acho que a Holanda tá o mais perto da Inglaterra possível. Foi o exemplo que eu dei de propósito, porque a Holanda bateu na trave em Copa do Mundo 2 vezes, né? Um timaço, né? 74 e em 2010, exato. O Cruyff e o time de 2010 também que eliminou o Brasil. Eu acho que é por um acaso que a Holanda não tem a Copa, seja 74, mas também tem o Beckenbauer e tal, mas seja em 2010, talvez tinha mais chance ainda, né? Aquela Holanda de 98 também que o Brasil eliminou também, aquela Holanda era um timaço, aquela time da Holanda, velho. Tem o lance que o Robin sai na cara do gol que o Casillas faz o milagre, né, na Copa de 2010. Sim. É por um detalhe, assim, porque o Robin, falando em jogadores derrotados, né, o Robin talvez seja um grande exemplar de jogador derrotado, mas eu acho que assim, cara, ele fala, pode ser considerada grande? Eu acho que a Holanda é grande nível Inglaterra, não é grande nível Alemanha, Itália, Brasil, Argentina, França. Sim. Segunda prateleira, vamos dizer assim. Eu acho que o Uruguai ainda fica entre a segunda e a primeira. É que o Uruguai, depois que foi campeão em 50, né, aqui no Brasil, o Uruguai passou por uma...
sei lá, 4 décadas, 40 anos, vamos dizer assim, sendo um mero figurante do futebol mundial, né? Um mero figurante até do futebol latino-americano aqui no... Sim. Não, voltou a aparecer globalmente em 2010, com o Forlan, com a geração lá. 2010, exatamente. De 50 pra 2010, são o quê? 60 anos, olha aí. 60 anos, isso mesmo, cara. 60 anos. Pois é, que o Uruguai voltou a ter... O Uruguai vive de passado, vamos dizer assim, né? Vivia de passado e ainda vive, né? Total. Pois é. Em contrapartida, o Rick continua. É possível uma seleção que coleciona fracassos recentes e que é carente de craques há alguns anos, como a Itália, se apequenar? Sim, péssimo exemplo por se tratar de uma tetracampeã mundial. Mas acho que entenderam o questionamento. Beijos. Cara, eu não acho que é um péssimo exemplo. Acho que a Itália é o melhor exemplo disso, cara. Hoje em dia, ninguém olha pra Itália com respeito, apesar de eu ser fã do Donnarumma, porque você viu que os caras de Israel ficaram putos que ele provocou os caras, né? Não vi não, o que foi que ele fez? Ele só provocou no jogo, os caras ficaram putascos com o Donnarumma, assim, Donnarumma. Ele mandou o Free Palestine, foi? Se você tiver feito isso, Donnarumma, tudo que eu já falei de mal de você aqui, esquece, retiro. Pelo amor de Deus, vai ter que provocar mesmo, pô. De qualquer forma, eu acho curioso falar isso sobre seleções, porque assim, realmente, eu vejo muito claro, cara, uma distância entre... Acho que até a Espanha galgou muitos degraus nos últimos 15 anos, né? Cara, sim, ganhou 2 Euro, Copa do Mundo, agora com a geração do Yamal promete, cara, conquistar mais Euro. A Espanha até 2010 era uma Holanda. Pois é, né? Era até menos do que a Holanda, porque a Holanda pelo menos tinha chegado em finais de Copa. A Espanha nem isso. Aliás, eu falei que ganhou 2 Euros, ganhou 3 Euros, né? Ganhou a terceira agora, né? Não, foi a quarta Euro da Espanha. Sim. Essa Euro de 2024. Mas tô dizendo assim, Copa do Mundo, a Espanha nunca tinha passado, acho que, das semifinais. A Holanda já tinha chegado em final e tudo, não sei o que. Então, até 2010, quando a Espanha foi campeã, não tinha essa coisa, é a Espanha, sabe? A Espanha era um time simpático, vamos dizer assim. Eu olhando para seleções, assim, para todo o cenário mundial, a Espanha sempre foi um campeonato muito forte desde que os estrangeiros chegaram, né? A impressão que me dava era essa. Sim. Tanto que esse domínio de Real e Barcelona, que era um domínio estritamente europeu, ainda antes da globalização do futebol, nos 50 e 60, pelo Real Madrid principalmente. Teve a época do Maradona, que botou o Barcelona no mapa, e aí a época de Cruyff comandando o time, com Romário, Ronaldo chegando, aquela construção do Barcelona, que culminou no Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, e aí o Real Madrid com os Galácticos e o Barcelona do Ronaldinho, que virou Cristiano e Messi, que é, pra mim, o ápice de importância da Espanha no futebol mundial. Sim, sim. Casa com as Euros seguidas, com a Copa do Mundo, essa mesma época. A Espanha ela se escalou até a primeira prateleira. Ela foi escalando nos últimos 15, 20 anos. Que foi dando também oportunidades para jogadores desses times espanhóis, né? Tipo, antes dessa escalada de Messi e Cristiano Ronaldo, ou então antes da Espanha ser campeã em 2010, a Espanha tinha muito jogador na seleção, que era titular na seleção, e era reserva no seu time. Porque não tinha espaço, né? Era só o cara num time grande que ele tava na seleção. Exatamente. Realmente. Cara, eu acho que assim, o feito do Memphis de ser o maior artilheiro da Holanda, eu vou comparar com o feito do Neymar de ser o maior artilheiro da seleção brasileira. Pronto. De que adianta? Pronto, isso aí. O cara ter esse tanto de gol e não ter conquistado nada de muito relevante. Vidani, mas o Neymar conquistou a Olimpíada. Bicho, tô falando de futebol profissional, não de sub-23, tá? Não vamos entrar nessa brincadeira. Pois é. O único título do Neymar, ainda o Neymar tem uma Copa das Confederações, né? Tem, é verdade. Não dá pra comparar os dois jogadores na história, né? O Neymar é muito maior que o Depay. Que a Copa América do Brasil em 2019 ele tava lesionado, né? Não jogou. É parecido o feito. É um feito como o do Ali Daei, que era recordista mundial de gols não é do Egito, né? Do Irã? O Irã era o maior artilheiro por seleções da história do futebol. Até o Cristiano Ronaldo passar ele recentemente. Quem é Ali Daei pro esporte? Quem defende que Memphis Depay é craque, cara, diminui muito o que foi um Bergkamp, o que foi um Ruud Gullit. Cara, o Bergkamp também não ganhou nada, mas eu acho que você perguntar pros holandeses, cara, quem foi maior, Bergkamp ou Depay? Porra, se algum holandês responder Depay, tem que internar, pô. Van Basten, velho. Van Basten, se não fosse as lesões, velho, o cara ia ser, porra. Van Basten era foda, velho. Van Basten era foda, velho. Não, o próprio Gullit. Até o Rijkaard, né, que não era atacante, né, velho. O Rijkaard é, porra, puta jogador, velho. Pô, mas aquela geração dos irmãos De Boer, tudo, do Van der Sar, cara. Sim, sim. A Holanda teve muita geração boa. O Seedorf, o Davids, cara, olha aí o tanto de cara bom, cara. Absurdo. Davids, velho, porra, foda. E aí a gente chega em Sneijder, em Robben, o Van Persie mesmo que jogou de bola. Cara, o Depay, pra mim, perto desses caras, do próprio Van Persie, eu acho o Depay parecido com o Van Persie em alguns aspectos de Van Dijk também, pô. Qualidade. Pô, o Van Dijk agora, exato. Pois é, eu acho o Van Dijk muito mais craque do que... Também, 1000 vezes. Não dá pra chamar o Depay de craque Aí nós temos que inventar outra palavra, pô, pros craques de verdade.
Se for usar craque pro Depay, não serve mais pro Messi. Enfim, Torinho, vamos falar de Copa do Brasil. Hoje à noite tem Fluminense e Bahia e Corinthians Atlético Paranaense no dia da gravação 10 de setembro. Tá ansioso, Torinho? Não sei, velho. Não sei, eu vou saber na hora. Primeiro que eu vou pegar a porra do jogo com meia hora de jogo, porque eu dou aula até 7h30, o jogo é 7 horas, velho. Tô puto aqui por causa disso. É isso aí, 7 da noite hoje, Fluminense e Bahia. Vale lembrar que o Bahia venceu por 1-0 o jogo de ida, né? Foi, merecia ter, quer dizer, merecia não, foi o primeiro jogo lá, Bahia. Foi até lucro, né? Foi até lucro, 1-0. Foi lucro, mas quase faz 2-0 no final, velho, sabe? Ia ser um lucraço. Mas já fez 1-0 no final do segundo tempo, né? Lá pros 30 e pouco segundos. Fez, aí no último lance da partida, a Pulga pegou uma bola sozinho, só que chutou. Mas foi decepcionante aquele 1-0, hein, Torinho? Pô, decepcionante mesmo. Muito mais time que o Fluminense e o Bahia. Sim, velho, foi mesmo. E porque ainda teve a lesão de Caio Alexandre, né, velho? Verdade, foi nesse jogo. Caralho. Pois é. E aí, mas assim, o Fluminense, o Bahia jogou bem os primeiros 15 minutos. Tanto que, cara, eu parei simplesmente assim, nos grupos assim, né? De falar assim, alguma coisa em relação ao Bahia, porque depois o Bahia vai me decepcionar. Não sei se já viu uma tirinha da Turma da Mônica, que é tipo o louco na recepção, aí ele falando assim, aqui é decepção, estamos aqui pra decepcionar você. Exato. Eu fiz uma figurinha disso, botando o escudo do Bahia em cima da cabeça do louco, assim, sabe? Momento! Desabafa, Torinho! É impressionante. Se eu chego num jogo, eu tô comentando o jogo do Bahia no grupo de torcedores, né, velho? Aí eu falo, porra, velho, entrou Nestor, Rodrigo Nestor, essa desgraça, agora não vai sair mais nada aí. Vai, Rodrigo Nestor faz um gol. Caralho. É tipo isso, sabe? Aí eu, porra, Amigo tá jogando pra caralho hoje, eu não sei o que, aí Amigo toma uma lapada e o Bahia toma um gol. É sempre desse jeito, velho. Eu evito falar, velho, essas coisas ultimamente. Então o povo fala, hoje, o povo aqui no grupo, né? Bahia hoje 2-0, Bahia hoje vai estar 3-0 nesse time do Fluminense. Gente, vai ser 2-0 pro Fluminense e é isso aí. Mais um ano, a gente não passa das quartas. É pra ver se anti-zica, sabe, velho? Porque é foda. Acho que a grande notícia pro Bahia hoje, antes do jogo, é a venda no Lúcio Rodrigues, né? Por valor recorde aí no Nordeste. Caralho, maior venda da história do futebol nordestino. Já tinha sido a maior compra, né? Virou a maior venda. O Bahia comprou por 60 milhões e vendeu por 140, ou seja, mais do que 100% de lucro, né? O dobro, né? Mais que o dobro. Pois é, ainda a Bahia ficou com 25% dos direitos do jogador, né? Do eventual venda. Numa futura venda, né? Numa futura venda, isso aí. É, exatamente. Não, foi um negócio da China, sabe, velho? Da Arábia. Ainda tem, pois é, negócio da Arábia. Porra, ainda tem isso, velho, porque o Bahia tá muito, como é que se diz? Tá muito desfalcado. Tá sem Caio Alexandre, aí o Jean Lucas ele jogou ontem, mas ele já tá lá, no Rio. O Bahia conseguiu fretar um avião lá da Bolívia pra ele, né, pra ele vir jogar hoje, ele vai jogar hoje, sabe? Eu não sei se o Arias vai jogar, né, que tava na seleção da Colômbia, mas tem o Gilberto, né? O Gilberto é o lateral titular. O Gilberto jogou no Botafogo, no Fluminense, né? Tava no Benfica, né? Ele é o lateral. Mas tá sem Pulga. O menino foi vendido, o Lúcio Rodrigues, né? Então a gente vai com o William José, que não aguenta os 90 minutos. O outro atacante, que é o Thiago, que é da base, né? Que fez agora 3 gols agora na final da Copa do Nordeste, né? Parece que ele lesionou, vai ficar 10 dias fora. Não sei quem vai ser o atacante junto com o William José, né? Se vai ser o Cauli de Falso 9, que já não deu certo em várias oportunidades, ou se ele vai subir o menino da base, um Juninho, um Furquim, que veio do Corinthians, ou o Del, né? Que é o jogador, o centroavante titular da seleção brasileira sub-17, né? O menino só tem 16 anos, velho. Que chamam de Haaland do Sertão. Não dá, né? Jogo desse tamanho, acho que Rogério não vai fazer isso, não. Duvido. Não vai não. Acho que ele nem viajou. Mas vai ter, enquanto o Lúcio foi vendido, né? E como a janela fechou, vai ter que subir esse menino da base, velho. Tem o Del e o Juan Pablo, que são da seleção sub-17, jogam pra caralho, mas ainda não foram testados, então vai ser isso até o final do ano. Pois é. Porque o William José não aguenta os 90 minutos. Enfim, eu gostei, inclusive, que o Lúcio foi vendido para o time daquela cidade que tá sendo construída, né? Cidade futurista lá, e tá muito louco, Neon, né? E eles subiram agora, né, de divisão, né? Subiram agora, exato. Vai ser uma potência nova lá do futebol árabe, se é que dá pra chamar de potência. Mas foi um negoção do Bahia, porque Lúcio, ele custou 60 milhões ao Bahia, mas era consenso comum entre a gente que, tipo, ele não tava valendo esses 60 milhões que o Bahia gastou nele, sabe? Ele passou 23 jogos sem marcar, velho. E aí ele voltou recentemente, depois que ele fez o gol, parece que voltou a confiança dele. Ele tá jogando muito
muito bem, sabe? Ele chegou a ter um entreveiro, assim, meio que entreveiro, uma discordância com o Rogério Ceni, porque ele reclamou que não tava conseguindo fazer gol, porque o Rogério Ceni tava botando ele. Isso ele falou na entrevista lá no Uruguai. E aí pegou mal pra caralho, né, velho? Porque ele falou que não tava conseguindo fazer gol, porque o Rogério Ceni tava botando ele pra jogar de centroavante, ele gostava de jogar de ponta. Aí o Rogério Ceni falou, ele foi contratado pra jogar de centroavante, sabe? Aí agora, nesses últimos jogos, ele realmente tava jogando de ponta, ele tava jogando bem, velho. Tava dividindo bola, porque ele parece que ele não fez o básico da base, sabe, velho? Ele quando pegava na bola, ele não conseguia ir pro X1, ele não conseguia, tipo, ele dava uns passes meio estranhos. Ele é excelente finalizador. Isso ninguém tira dele, ele é excelente finalizador. Também perde gol, que só é uma desgraça, mas ele é excelente finalizador. Tá excelente, não parece. Mas a base, ele, tipo, ele driblar aí pro X1 e tal, não sei o que, realmente ele ficava muito a desejar. Ó, e o Bahia conseguiu vender por 140 milhões, velho. Puta que pariu, foi um negócio, velho. Puta venda. Ó, além de Fluminense e Bahia hoje... Mesma coisa, desculpa. Diga aí. Mesma coisa que o Bahia fez também foi com o Biel, pô, que foi vendido pro Sport de Portugal. Verdade, né? Por 48 milhões, velho. Fez um dinheiro, Bahia. Vamos ver como é que vai gastar, mas fez um dinheiro. Fez um dinheiro da porra, velho. O Sport se fudeu, aí vendeu pro Atlético Mineiro, velho. Enfim. Tassiano pro Santos também, velho. Puta que pariu. O torcedor, você tá morrendo de raiva com o Tassiano. O Bahia tá fazendo... Caraca, só vendendo coisa bichada, filho. Para com isso. Só vendendo bagre, velho, vendendo bem. Olha aí, hoje tem Fluminense e Bahia, também tem Corinthians e Atlético Paranaense, que a gente já falou um monte do Bahia, mas o Corinthians já venceu de 1-0 fora de casa. Tem tudo pra confirmar o resultado, já dá pra dizer que é semifinalista. É Corinthians semifinalista já, velho. Se não acontecer um que aconteceu contra o São Paulo, né, velho? Pois é. Corinthians é semifinalista. Vamos ver o que vai rolar hoje na Viagem no Tempo, depois a gente volta. Vai ser 2-0 pro Fluminense e é isso aí. Mais um ano, a gente não passa das quartas. É isso aí, o Tourinho acertou no palpite dele, que ele tentou anti-zica, acabou zicando e ficou Fluminense 2, Bahia 0, com gols de Canóbio e Thiago Silva, todos no segundo tempo. Gol salvador do zagueiro capitão do Fluminense. O Corinthians também venceu o Atlético Paranaense de novo por 2-0, num grande jogo de Guinegão, que passe maravilhoso pro Garro no primeiro gol. E no agregado 3-0, Corinthians não viu nem a placa o Atlético Paranaense. Noite triste pra Carlos Tourinho, ainda bem que não é tão triste, porque afinal de contas, né? Eu sou Vitória. Sacanagem. Vamos voltar com o programa agora. Agora, quinta-feira, 11 de setembro, tem bolão. Vai, galera. Chegamos aqui pra mais um bolão campeão, meu povo. Uou, e aí, turma, beleza? Beleza. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro, 7-6 no Mineirão. Não. Foi 2-0 o jogo de ida pro Cruzeiro. Vai lá, Tourinho. 2-0 de novo. Cruzeiro de novo, legal. 2-0 de novo. Cruzeiro sem Caio Jorge, que machucou na seleção. Com o Fabrício Bruno também já chegando cansado depois do jogo de ontem. Mas 2-0 de novo. Pode crer. Vai, Vidani. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo aí. O Cruzeiro já classificou, não vai precisar. O segundo jogo é Botafogo e Vasco, 9h30 da noite no Newton Santos. O jogo de ida foi 1-1. Vai, Vidani. Cara, o Fernando Diniz tem dessas, né? A gente perde um jogo pro Juventude e ganha do Santos de 6-0. Então é simples, eu preciso invocar que vai ser 6-0 Vasco de novo. O time vai chocar o Brasil. Vai, Tourinho. Eu acho que dessa vez vai ser 0-0. 0-0 e pênaltis? Pênaltis, aí eu acho que o Botafogo passa. Ah, Tourinho. Puta, faltou, hein? Foi mal, velho. Tudo bem. Eu quero o Vasco passe, velho. Também. Quem passar de Fluminense e Bahia, caso o Bahia passe, vai pegar Botafogo ou Vasco. Eu só quero o dinheiro da semifinal, gente. Tem que pagar o resgate de Pedrinho, né? Tem. Caraca, sacanagem. É isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Um beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Cigarro, dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Dizem por aí que cigarro faz mal, mas se cigarro faz mal, por que é tão gostoso? Ô Vitor, correio. Cartinhas bonitinhas da Batatinha enviadas para endereço podcast@peladranet.com.br. Valeu, Rick, pela cartinha do Memphis Depay é craque, que motivou o bloco passado, lá, o anterior, na real. E aqui tem a cartinha do Kim Pedro, que mandou a cartinha com o título Cigarro. Falando, vim aqui só dizer que eu não fumo. Nunca fumei e nem tive vontade. Até as últimas semanas. Aquele meme de TikTok que tem as pessoas falando, eu quando tô estressado, mas não fumo. E aí o vídeo é a pessoa fazendo qualquer coisa, tipo soprar bolinha de sabão. Juntar esse meme com a música do cigarro, eu olho pra um maço de cigarro como se fosse um adolescente vendo a luta Rock Lee contra Gaara, ou o Neymar olhando pra uma traição, ou apenas uma criança olhando pro seu cigarrinho de melancia. Logo começarei minha vida de fumante, kkkk. Ó, queria dizer pra todo mundo que o Kim é um canalha, tá? É um ouvinte das antigas,
que mandou essa cartinha só de sacanagem. Não fumem, não comece a fumar. Mas se for fumar, fuma de leve. Não fica viciado, não. Essa é a campanha. Tem também a cartinha do Paulo Coelho, que mandou... Nas margens do Rio Pedra, sentei e chorei. Olha aí, Paulo Coelho, é outro Paulo Coelho, imagino. Mas a cartinha dele tem o título: Fato bizarro da semana, Conmebol e organização de várzea em Brasil e Bolívia. Fato bizarro da semana. Antes de tudo, parabéns pelo trampo sensacional de vocês, informação de qualidade sobre o mundo da bola, sempre temperada com aquelas boas doses de humor, reflexão e as de brutice do esporte que tanto amamos. Vocês são o melhor do esporte informativo com humor no Brasil. Obrigado, querido Paulo Coelho. Valeu, Mago. Chupa a folha de cobertura. Estava lá vendo Brasil e Bolívia quando me bateu a seguinte pergunta: o que exatamente o Conmebol organiza a final? Porque olha, eu não sei se você viu isso, Torinho, mas ele mandou aqui, ó. Em pleno 2025, um jogo oficial de eliminatória pra Copa do Mundo, e a gente tem Gandula secando bola, furando o tempo de ataque ao chutar bola extra no campo enquanto o Brasil tava no ataque, e o juiz mais parado que puta esperando o cliente no ponto. Cadê punição pra Federação Boliviana? Cadê o fair play? Eu imagino o Carlo Ancelotti em off pensando: cacete, que zona é essa? Achei que tinha vindo treinar futebol, não um jogo de várzea com um regulamento tirado do cu. E olha que eu já vi pelada de rua e jogo de várzea mais organizados que isso. Faltou só o técnico da Bolívia invadir o campo com 2 metralhadoras, uma granada na boca e o nariz todo branco de pó gritando: acabou, ganhamos, sai todo mundo. Enfim, lamentável, um abração pra todos vocês, vida longa e próspera, peladinha. Valeu, querido Mago Paulo Coelho. E, cara, bizarro mesmo, tá, Torinho? Que rolou ontem foi, cara, vergonhoso. Bola murcha em campo, cara. Os caras devolviam a bola murcha, o jogador pegava com a mão e falava: cara, isso aqui é um balão. Não é bola, não. Eu acho que assim, o Brasil não pode nunca depender da Federação Boliviana ser punida pra vencer a Bolívia, né? Dito isso, é uma vergonha que em tempos de... Cadê o fair play, né? Cadê? Onde tá o fair play da FIFA? Pô, tinha que ter punição. Inclusive, por mim, é foda falar isso, porque tirar a Bolívia da repescagem por causa de sacanagem. Mas, cara, é inaceitável, mano. Eliminatória da Copa ter bola murcha em campo. Ô, os Gandula jogando bola dentro de campo, Torinho. Pra começar, que a Bolívia não tá vendo nem de jogar nessas altitudes, velho, que eu acho isso, tipo, como é que se diz assim? É nerfar demais, velho. É foda mesmo. Já teve análises da FIFA e tal. Hoje em dia tem aquele lance que os caras chegam e eles têm 6 horas pra fazer tudo, né? Pra aquecer, jogar e ir embora antes que a altitude realmente afete eles totalmente. Mas ainda assim, caralho, que bizarro, mano. Imagina o campeonato mundial de clubes, ver o Real Madrid jogar na Bolívia contra, sei lá, o Fluminense. O Fluminense vai dar um cacete. Acho que nem o Fluminense, sei lá, o Strongas, vamos dizer assim, que a Bolívia vai jogar com o Real Madrid. Vai ser foda, velho. Não dá mesmo. Eu também sou contra, mas assim, né? Carece de argumentos, né? Mas é isso, obrigado aí pela sua cartinha, Paulo Coelho, valeu, tamo junto, estamos revoltados junto também. Mas eu tô mais puto com o Bruno Guimarães do que com a Bolívia nesse caso aí, mas tá tudo bem. Agora vamos ler Comentroxas, comentários do episódio passado, se passar de 50 comentários no Spotify e de 50 no Instagram. No Instagram já vi que passou, no episódio 746 largo tudo por um cafezinho, 53 também no Spotify. Então vambora, vamos ler um comentário cada um no Instagram, um comentário cada um no Spotify. Vai lá, Torinho, começa com o Instagram. Instagram aqui, ó, Fabrício Labossier. Fumar um cafezinho, tomar um cigarrinho, hein? Gostoso demais. Fumar um cafezinho é foda. Muito e bom. tomar um cigarrinho, né? Tomar um cigarrinho. Pô, bate no liquidificador. Pois é, imagine aí, ó. Pois é. Dá um cafezinho e fumar uma cagadinha também, deve ser gostoso demais. O Erson PDC mandou: hoje me impressionei, que é o Erson Paulo Cantuária. Hoje me impressionei por saber a origem do nome Testostirinha. Quanto tempo ouvindo Peladinha? Vou até voltar a apoiar. Muito obrigado, Erson. Realmente volte a apoiar o Peladinha. Volte aí, quem deixou de apoiar, volte com o seu R$1 se puder. E o Testostirinha, cara, o nome dele, a origem dele se perdeu no tempo mesmo, né? Porque ninguém nem convive. Eu tinha esquecido que eu era mesmo, hein? É, a união do blog Testosterona, que era do Edu. Sim, verdade. Com o Futirinhas, né? Exato. Foi lá no Mesa Quadrada que o Testostirinha surgiu. Em 2010. Tem 15 anos que o Testostirinha tem 8 anos já. E agora vamos ler comentários do Spotify. Um comentário de cada um. Vai lá, Torinho. Vixe, eu não abri não. Vai lendo aí, vai. Deixa eu abrir aqui. Eu leio 2 aqui se você precisar. Mas vai abrindo aí. Não, vai ler os 2 aí, vai. Tô com preguiça. Boa, não, vou deixar. O Felipe mandou: com certeza esse acesso do Santa pra Série C vai estar em um capítulo à parte no livro do escritor Thiago Galhardo. Cara, que momento o acesso do Santa Cruz pra Série C e o Thiago Galhardo apresentando o Globo Esporte no Recife, cara. Eu ia falar isso, velho. Ele apresentou o Globo Esporte, velho. Muito foda, cara. Deus do céu. Dentro das possibilidades, o Thiago Galhardo é muito grande, pô. Dentre os pequenos, ele é enorme. Ele é maior do que Memphis.
Aí não, aí vamos. Aí é sacanagem com o Memphis também, vamos respeitar. Mas eu gosto do Santinha, velho. A torcida do Santa é muito amiga da torcida do Bahia, mas eu tava torcendo pro América, velho. Ah, sim, foi foda mesmo. Porque o América... Primeiro que eu devia subir os dois, velho. O América e o Santa, velho. Muito simbólico, né? A torcida do América, eles... Teve um jogo contra o ABC, Bahia ABC, que eu fui voltando de Beberibe, olha só, voltando de Beberibe pra Salvador. Aí a gente parou pra assistir esse jogo, aí a torcida do ABC meio que cercou a gente quase apanhou, velho. Eu tomei um rojão, velho, quase pegou em mim. E aí os torcedores do América que ajudaram a gente a fugir do estádio, velho. Então eu sou muito grato o América de Natal é tipo um time simpático, vamos lá, igual a Colômbia. Simpático mesmo. E há tipo 10 anos frequentava a Série B direto, Série A, Série B, pô, faz tempo agora, essa derrocada foi foda. Chegou a frequentar a Série A, até a Chapecoense pegar esse título era durante muitos anos a pior campanha da Série A do América, né? 17 pontos. É verdade, né? Aí hoje é a Chape com 14. Vamos ver se o Sport consegue levantar essa taça. E olha aí, o Igor com H mandou, meu filho vai ter nome de santo, Paquetá. O inocente Lucas Paquetá, inocentado. Gente, queria deixar claro pra uma coisa, só quebrando a quarta parede aqui. Toda vez que a gente fala o inocente Lucas Paquetá aqui é ironia, tá? Vou deixar claro pra todo mundo, porque... É bizarra. Cara, o que mais precisava ter de indício pra investigação condenar o Paquetá? Eu não sei, mas eu não sou jurista, ele é inocente, então vamos seguir a lei. Vamos, essa é a lei. É aquela coisa, né, velho? Jogou no Flamengo, né? Bruno Henrique, Paquetá. Pô, a lei da Inglaterra cumpriu... Gabigol aí também deu as mijadas e foi inocentado, né? Então... Você dizer que a Inglaterra é fla-press, né? Fla-centrista é foda. E aí um pouco de dele. Por falar nisso, o Flamengo quer virar a nação. Até eu vi esse bagulho da ONU, não. Eu vi gente dizendo, tomara que o Flamengo vire uma nação pra gente poder logo declarar guerra oficialmente ao Flamengo. Bombardear o Flamengo, né? Pois é. Que absurdo. Trump, é aqui, ó, Trump, na Gávea, vai lá. É isso então, gente. Obrigado pelos comentroxas de vocês. Não se esqueçam de comentar tanto no Instagram, no post da capa desse episódio aqui, 747, e também no Spotify, no episódio. Se bater 50 comentários em cada uma das plataformas, a gente lê alguns no programa que vem. Torinho, tem sugestão de hashtag hoje? Então, eu tô pensando em alguma coisa com Memphis aqui, velho. Ó, eu vou com hashtag Copa Banza. Copa Banza, muito bom. A grande competição que a Holanda ganhou. E lá, pergunta da semana, Thiago Galhardo ou Memphis Depay? Quem foi maior, só o tempo dirá. Respondam pra gente essa dúvida. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, fique com Deus e até a semana que vem para mais um Pelada na Net. Valeu, alegria. Nossos colaboradores. Chegamos, Testosterinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? E é isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar abraço pra galera que colaborou com R$20 ou mais no mês passado, agosto de 2025. E é isso aí. E hoje você tá com a voz meio acometida, né, Testosta? E é um pouquinho. Então vai tentando mandar abraço aí. Se você precisar de ajuda, eu dou um reforço aqui. E abração pro Adriel Romero, Alina Aparecida Matias, Tonino Firmino da Silva Neto, Arthur Meister Estuba, Bruno Kelton, Bruno Marques Monteiro, Carlos Eduardo Ardigo, Daniel Pandeló Correa, Débora Mazeto, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Costa Júnior, Fábio Simões, Felipe Brasil, Felipe de Amorim Prestes, Felipe Duarte, Gabriel Friso, Gabriel Leconte, Gabriel Lopes dos Santos, Jorge Alfradique, Gianluca Barbosa Mainini, Gustavo Henrique Rossini, Ian Campelo da Silva, Jailson Gomes, João Pedro Macarete, José Wellington de Moura Melo, Luca Viana, Marcelo São Martinho Cabral, Márcio Leandro Lima dos Santos, Marco Antônio Massen da Silva, Mariana Feitosa, Mário Peixoto, Matheus Andion de Souza Vitorino, Matheus Bezerra, Lucas Bittencourt, Matheus Felipe Muniz da Silva, Maxwell dos Santos Nelly, Pedro Bonifácio, Pedro Henrique Toneto Lopes, Rafael Manente, Rafael Mates, Rainer Almeida, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Thiago Nogueira Marçal, Thiago Vaz, Vander Carlos Ribeiro Villanova, Vinícius Lima Silva, Vinícius Ramalho, Vinícius Veríssimo Lopes, Vitor Mota Viguerelli, Wendel Ferreira Santiago, Leonardo Pimentel, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Henrique Zani, Pedro Henrique de Paula Lemos, Vitor Rodrigues, Bruno Macedo, Daniel Moreira, Luiz Estrina, Lucas do Fofo, Luiz Bessa, Ryan Smallman, Albert José, Ian Andrade, Rafael de Souza, Thiago Gonçalves, Álvaro Modesto, Daniel Ferreira de Lima Vilha, Felipe Artemio, Tatiane Oliveira Ferreira, Bruno Vieira Silva, Ítalo Rossi Lucas, Michael Feldhaus e Bruna Almeida.
Olha aí, fez tudo sozinho, hein? Isso aí, Vitor. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboraram com R$20 ou mais no mês passado, agosto de 2025. Um beijo e um queijo no coração de vocês. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Deus abençoe todo mundo. Beijão, tamo junto. Muita alegria, muita tranquilidade. E conto com vocês nos próximos meses também. Valeu, galera. Tamo junto. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Ô, Messi, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Uou, e aí, turma, beleza? Beleza. Você tá ficando rouco, viu? Ah, eu tô um pouco cansado já. É o cigarro, né? É aquele cigarrinho pan de chocolate ou É é... aquele malborinho melancia. Ah, sim. É o infantil, né? É. O primeiro a jogar hoje é o Torinho, Oh. o segundo a jogar hoje é o Vidani. Oba. Então vamos rodar a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de uma banda de metal sem a letra A no nome. Pô, aí me fudeu, hein? Aí Deus tem seus favoritos, não tem jeito. Vai, Torinho. Uma banda de metal. Sem a letra A. Tem que ser metal ou pode ser uma banda que influenciou o metal? Cara, aí você tem que tentar. Tem que ser metal. Você tem que tentar me convencer. Tá bom, então tá bom. Exodus. Exodus. É Exodus. 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 Que é o que realmente do Metallica veio de lá. Olha aí. Eles estão tipo top, o Big Five do thrash metal. Banda de thrash metal, é isso aí mesmo. Exodus. Eu já fui pro show aqui e eu quase morri. Muito bom. Vai, Vidani. Ai, sem a letra A. Metal. Iron Maiden. Olha, Led Zeppelin é hard rock, né? Não é metal não, então não vou falar. Não, Led Zeppelin é rock and roll. Massacration tem muito A, né? Angra também tem muito A. Ó, o Bruce Dickinson teve carreira solo, né? Ah, mas pera aí. Tá, eu vou aceitar, Bruce Dixon. Boa. Mais uma rodada. Vai, Torinho. Ah, vamos lá. Banda de metal. Ah, pronto. Caius. É com Kyuss. Não é possível isso. Minha banda favorita, velho. E o Mastodon abandonou? Não, Mastodon é o segundo, mas o Mastodon tem A. Tá, essa banda favorita sem A. Vai, Vidani. Eu vou com... Caralho, Slipknot é metal? Vai. É, Mais uma rodada. Vai, Torinho. Korn. Boa, vai, Vidani. Caralho, o Megadeth tem um A escondidinho. Ai, caralho, viu? Pô, Deep Purple também é rock, não é metal, né? Ah, vai tomar no cu também, não sei, pô. Errou! Parabéns, Torinho. Obrigado, eu ia falar White Zombie, vai, pronto, ganhei. Quer mais outro? Também, se não ganhasse essa categoria, não ganhava nenhuma, tá maluco? Que coisa é essa? Eu ia tirar minha carteirinha do metal, eu ia rasgar minha carteirinha de metaleiro, né? E eu arrancar de você, pô. Eu arrancar, certeza. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.